Olá, pessoal. A gente vai começar nosso programa ao vivo daqui a pouquinho. Tô só me ajeitando aqui. Hoje eu vou falar sobre se reinventar, sobre conseguir fazer uma virada na sua vida, conseguir fazer as coisas andarem finalmente. Então você vai descobrir o que você pode fazer por você mesmo para que a sua vida mude, para que a sua vida melhore, para que tudo fique muito bom na sua vida. Então fiquem ligadinho aí. Aproveitando, eu quero fazer um super convite para vocês. A gente vai para Machu Picchu agora no final de julho, então férias, gente. Que tal ir para Machu Picchu? Olha que legal, Machu Picchu é tudo de bom. Então, quem quiser ir para Machu Picchu comigo, é só entrar lá no meu site, as informações estão lá. Machu Picchu é fabuloso. Oi, gente, eu vou entrar ao vivo daqui a pouco na rádio, tô me ajeitando aqui um pouquinho, tô tentando, eu para variar, em pleno desentendimento com meu cabelo. Ai, ai. Deixa eu ver quem tá aí. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito do que nós vamos conversar aqui na rádio daqui a pouco, mandem aí a pergunta. Eu não vou responder ao vivo, porque não dá, não tem essa coordenação toda de ler e responder e prestar atenção aqui no pessoal. Mas deixa a sua pergunta aí que eu vou responder depois, sobre o nosso tema, que é justamente fazer uma grande coisa acontecer na sua vida. Parar de ser aquilo que você não quer mais, para ir para onde você quer, para ser a pessoa que você deseja. Então fiquem ligadinhos aí, nós vamos falar desse tema. Tá calor aqui, Tomás. Deixa eu mostrar rápido para vocês aqui. Quem não conhece, deixa eu ver como eu vou virar aqui. Olha lá, nós vamos começar ali. Nós temos a câmera, aquela câmera mostra o programa ao vivo pela web, né? Para quem não está fora do Brasil, então fica filmado ali e fica ao vivo. Ali, ó, hoje nós temos o Tomás, tá concentradíssimo. Aqui nós estamos num aquário, né? Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ali é onde eu vou ficar sentada. Lá atrás nós temos uma outra sala, então esse é um vidro. O pessoal que tá lá do outro lado enxerga a gente, eu que não enxergo eles. Deixa eu virar aqui de novo. Deixa eu ajustar aqui melhor. Já vou explicar, Vanilda. Oi, Lurdinha. Vai entrar mais cedo, gente. Está no ar pela Mundial, programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente. Esse é o Tomás. Hoje ele tá de blusa, olha que louco. Ele nunca tá de blusa. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar como você pode fazer para se reinventar, como você faz para tomar de novo aquela estrada que você deixou lá na sua vida um dia. Sabe aquela sensação, gente, que a gente tem na nossa vida muitas vezes, de que a vida que a gente tem não é a vida que a gente queria, de que essa não sou eu, de que tudo que tem à minha volta e que acontece à minha volta não é aquilo que me satisfaz? Quando a pessoa tem essa sensação, significa que você tomou em algum momento da sua vida a rota errada. Então, o que é isso, gente? A pessoa que toma a rota errada, por algum motivo, né, do destino dela, na verdade, eu não acredito em destino, eu acredito que a gente cria, mas por algum motivo da vida dela, ela teve que tomar esse caminho. E por que a pessoa teve que tomar esse caminho? Porque geralmente ela não se viu com opções, ela não entendeu, a pessoa não entendeu o que precisava fazer. Então, como faz, né, para a gente recriar a nossa vida? Como a gente faz para mudar o que a gente não deseja? Como a gente faz para conseguir chegar
onde realmente queremos, em todos os sentidos, emocionalmente falando, financeiramente falando, profissionalmente falando, amorosamente falando, né? Quem é você? Então, a coisa que a gente precisa entender num primeiro momento é o que te impede, né? E o que te impediu. Porque essa observação, ela é importantíssima. Quando a gente interpreta isso, quando a gente sabe o que aconteceu, quando a gente olha para isso verdadeiramente, a gente começa a se conhecer melhor. E nesse processo de se conhecer melhor, eu descubro o que eu preciso fazer. Então, geralmente, eu faço a seguinte pergunta para os meus pacientes, meus clientes, que é o seguinte: que acontecimento na sua vida fez você parar de ser o que você era, né? O que fez você mudar? O que barrou você? E geralmente as pessoas falam assim: ah, foi minha infância, foram os meus pais, foi um fato, foi alguém. Será que foi antes, né, de tal data? Será que eu tenho essa consciência? Geralmente as pessoas têm uma ideia daquilo que elas acham. Então elas falam assim, que depois que aconteceu tal fato, eu nunca mais fui o mesmo. Independente do que aconteceu, independentemente de como a situação se resolveu ou não, eu preciso ter a noção. Agora, gente, prestem muita atenção. Eu preciso ter a noção de que o meu passado não precisa continuar me definindo. Quando a gente tenta ficar entendendo muito o passado, a gente fica muitas vezes preso. Claro que o passado é importantíssimo quando a gente descobre fatores na nossa vida, né? Quando a gente estuda e entende que eu vim de um determinado lugar e eu bebi dessa fonte e eu determinei que as coisas precisavam ser de uma determinada forma. Claro que tudo isso é importante, mas eu não preciso ficar presa a esses fatos. Quando a gente fica preso, a gente não se desenrola. A gente fica todo o tempo se lamentando, todo o tempo no papel da vítima, todo o tempo no papel do coitadinho de mim. E quando a pessoa faz o papel do coitadinho de mim, no fundo, lá na consciência dela, muitas vezes essa pessoa acredita que alguém tem que ter dó dela. Então essa pessoa tenta muitas vezes a todo custo chamar a atenção. Então quando a pessoa fica nessa sensação de que ela não tem poder, de que ela é fraca, de que alguém precisa resolver, resgatar a vida dela, você fica preso. Então, quando a gente quer se reinventar, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o seguinte: que eu preciso fazer uma escolha. Tudo começa com uma escolha. Eu preciso decidir não querer mais estar no mesmo lugar. Você precisa decidir não fazer mais as coisas da mesma forma, porque lembrem, gente, eu sempre falo aqui nos meus programas na Rádio Mundial, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, que se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Agora, se eu quero me reinventar, eu vou precisar mudar o meu roteiro, mudar a minha rota, mudar a direção que eu estou indo. Se eu sinto que a minha vida está tão ruim a ponto de eu me sentir presa, como se fosse numa caverna escura, sem saber como levantar dali, sem saber para onde está a saída, muitas pessoas descrevem a vida delas, né, nesse sentido, como se elas estivessem presas, como se elas não tivessem como enxergar a solução. Se esse é o seu caso, entenda o seguinte, que você não pode mais ficar parado, você vai precisar ir em uma direção. E quando eu digo ir em uma direção, eu quero dizer com isso, fazer um movimento. E de preferência um movimento diferente daquele que você vem fazendo todos os dias. Porque fazer o mesmo movimento traz o mesmo resultado. Fazer um movimento diferente traz um resultado diferente. E o ideal, gente, é que a gente observe e tente entender o que eu preciso entender que eu ainda não sei. Olha só, quando você descobre o que você não sabe, você já está na consciência verdadeira do que falta. Quando você tem a consciência daquilo que falta, o próximo passo é você criar um roteiro, literalmente como se fosse um filme. Crie um roteiro. Eu sei que eu estou num determinado lugar na minha vida e eu quero chegar naquele outro lugar. E eu preciso entender que eu vou precisar de uma estratégia. Lembrando que essa estratégia não pode ser a mesma. Se você continua todos os dias fazendo a mesma coisa, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Quando você monta uma estratégia, você precisa então trabalhar com sua força interior. E é aí que as pessoas se sabotam.
O que é força interior? É a sua autovontade, é a sua força que faz você se determinar a continuar indo em frente. Quando a pessoa não tem essa força interior, ela muitas vezes acaba fracassando porque ela perde a vontade, ela perde o sentido, ela não consegue. E isso acontece, gente, porque a pessoa fica presa a uma ideia. Ela fica presa a uma crença de que algo externo, normalmente, alguém, uma situação, algo que não sou eu, me impede. Então, se esse é o seu caso, entenda o seguinte: a primeira coisa que agora que você tem que fazer é entender que, independentemente se existe realmente uma causa, alguém, uma situação, algo concreto que te impede, você, mesmo assim, eu te dou certeza absoluta disso, mesmo assim você pode decidir fazer a situação mudar. Claro, dependendo da sua situação, vai dar mais trabalho. Mas a partir do momento que você montar uma rota em direção àquilo que você quer e você se determinar a fazer aquilo que você precisa, você vai começar a vislumbrar a luz no fim do túnel. E quando as pessoas falam para mim assim, Cristina, eu sei o que eu preciso fazer, que isso é muito comum, eu tenho os recursos, né, necessários para fazer a grande mudança acontecer, mas eu não consigo passar do terceiro dia da segunda semana, eu não consigo passar de um determinado patamar. Isso, gente, acontece porque a pessoa tem um sistema autossabotador dentro dela. O sistema sabotador é como se fosse um software que a pessoa tem dentro dela que impede ela de alcançar outros patamares. Ela não consegue passar daquele patamar, porque está gravado dentro dela a ideia, né, a interpretação de que não é possível. Então, é aí que a hipnose atua. É aí que eu mudo essa sensação que a pessoa tem a respeito do poder ou não poder. Lá na terapia, no alinhamento emocional que eu faço com as pessoas, a gente justamente cria um novo roteiro. A pessoa, além de entender o que ela precisa fazer, ela passa a sentir diferente. Quando você sente diferente, você consegue. Então, se você tem um problema grande na sua vida, você pode observar que você sente coisas negativas a respeito daquilo. E o tempo todo você fica incessantemente relembrando, né? Ressentido a respeito daquilo, sentindo novamente que aquilo não funciona, que aquilo não é possível e que aquilo não vai dar certo, que aquilo não é para você, enfim, depende da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem um sentimento de inferioridade, de insegurança, outras vezes a pessoa tem uma ideia de que não pode mesmo, e ela muitas vezes olha à volta dela e ela tem certeza absoluta, porque ela olha os fatos e ela realmente tenta e não consegue. O que acontece? A pessoa tem gravado esse sentimento sabotador. E quando a pessoa tem gravado esse sentimento, esse programa sabotador dentro dela, o que acontece? Ela realmente não consegue passar de um determinado patamar. E quando a gente reprograma isso, coisas fantásticas acontecem. Esses dias eu recebi um cara lá no consultório. A gente fez algumas sessões, a gente acha que está na terceira sessão, se eu não me engano, terceira ou quarta. E ele falou, Cris, incrível, eu me sinto tão diferente que eu não me ressinto mais, eu não fico mais chateado, eu não fico mais preocupado com o que as pessoas vão falar. Então, hoje eu consigo ser espontâneo, eu consigo observar, eu consigo colocar na ativa aquilo que você me ensinou. Porque antes... Ele falou, eu já tinha lido a respeito, eu já tinha participado de alguns cursos, mas eu não conseguia colocar na prática. E olha, gente, em pouquíssimas sessões a gente fez esse milagre na vida dele acontecer. E muda mesmo, gente, muda porque você mudando o sentimento, você muda a sua vida. Então, para pensar nesse momento. Pensa no seu maior problema. Realmente pensa no seu maior problema. Se você pensar nesse problema, você vai ver que tudo que você sente a respeito do problema é negativo, certo? Ou é algo do tipo que diz para você que é impossível de resolver, ou muito difícil, ou vai demorar muito. Então, quando você pensa na possibilidade de uma solução, você começa a se sentir mal. Por quê? Porque você não consegue enxergar como fazer. Então, quando a gente tira dentro de você aquele sentimento, você passa a olhar além disso. E é aí que as soluções aparecem, é aí que a pessoa volta lá e fala assim, Cris, de repente,
me deu 5 minutos, eu liguei para tal pessoa, fiz uma pergunta, resolvi tal coisa e de repente eu mudei a situação inteira. Por quê? Porque a pessoa muda dentro dela, muda fora. Então, é um processo muito interessante. Gente, fazer acontecer é possível desde que você use as ferramentas certas. Eu me especializei em fazer isso acontecer rápido. Eu me especializei rápido, não tão rápido, né, gente? Em aproximadamente entre 5 e 10 sessões, depende dos casos. Rápido, porque a gente não tem mais tempo, como antigamente, para ficar anos, né? Ou meses resolvendo alguma coisa. A gente precisa ser pontual. Então, eu sou muito direta. Se você não tem coragem de ouvir a verdade, se você não tem coragem de entender realmente o que está acontecendo, se você quer só encher linguiça, eu não sirvo para você. Agora, se você realmente quiser fazer uma mudança na sua vida, eu vou te ajudar. Meu nome é Cristina Long. Eu faço um processo que se chama alinhamento emocional. Eu trabalho com hipnose, principalmente, né, também com outras ferramentas que dizem respeito a reprogramar o que você sente. Então, para fazer isso, a gente pode fazer via chamada de vídeo para quem está fora de São Paulo e também no meu consultório aqui em São Paulo, no Brooklyn. Eu vou deixar o nosso WhatsApp. Manda um oi lá para minha assistente, a Gabi, e ela vai te informar, ela vai te explicar como faz esse processo, que vai ser tão importante na sua vida. Pode também fazer isso é uma outra opção, através de uma das viagens terapêuticas que eu faço. A próxima viagem terapêutica para Machu Picchu, lá no Peru, no finalzinho de julho, nas férias, gente. Então, dá tempo de você se organizar e vir comigo nessa viagem. A proposta dessa viagem é justamente olhar para você. A proposta dessa viagem é fazer você se reinventar. Não tem nenhuma condição especial para essa viagem, então é muito comum ir marido, mulher, mãe, filho, crianças, porque aí a pessoa vai trabalhar individualmente e algumas questões nós vamos trabalhar em grupo. Então, se você, por exemplo, levar um marido que não quer participar, não tem problema nenhum. Machu Picchu, gente, lá no Peru, é um lugar energético, é um lugar, assim, fabuloso. Você sente algo que é indescritível, é um lugar maravilhoso para a gente ir. E é um lugar interessantíssimo em todos os sentidos. Então, nessa viagem, além da gente conhecer turisticamente Machu Picchu, a gente também conhece a si mesmo. E eu vou organizar toda essa parte emocional com você. A gente faz uma seleção, né, daquilo que a gente precisa fazer emocionalmente falando com você, e a gente vai se preparar para isso nessa viagem. E como a gente faz essa preparação? Eu vou conversar com você pelo WhatsApp, a gente vai definir os pontos importantes, e aí eu vou preparar para você algo bastante especial para que você tenha nessa viagem, uma virada de vida, né? Para que você volte diferente. Então, a gente escolhe algo que a gente vai mudar na sua vida e a gente vai trabalhar em todos os sentidos. A gente vai olhar para sua biografia, a gente vai fazer exercícios em meio à natureza, nas paisagens, nos lugares. Gente, é fabuloso. Então, venha comigo nessa viagem a Machu Picchu. Se você quer informações sobre essa viagem, olha lá no meu site. As informações estão lá. O meu site é cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que o Long é L-O-N-G-H-I. cristinalong.com.br. E hoje eu estou falando aqui na rádio, eu estou ao vivo aqui na Rádio Mundial sobre impedimentos, né? Como você faz para se transformar, como você faz para mudar a sua rota. Se você se perguntar como você imaginou que estaria hoje, você provavelmente vai perceber que você não fez uma grande mudança. Você muitas vezes percebe, né? Muitas pessoas percebem que estão na mesma. Então, faz esse exercício de consciência agora. Pensa assim, olha, há 2 anos atrás, onde eu queria estar hoje, né? Agora, em junho de 2018. Eu queria eu sonhava em ter mudado de emprego, eu sonhava em ser promovido. Será que eu sonhava em casar, em ter filhos, em ter mais dinheiro, comprar um carro X? Será que eu sonhava em finalmente ter tempo para mim, meditar? Seja lá o que for, pensa nos seus sonhos e se pergunte, você conseguiu? Se você não conseguiu, significa que você está com um programa igual dentro da sua mente. Você está rodando no mesmo programa. É mais ou menos assim, é como se você quisesse chegar numa cidade X, só que você tem um mapa de outra cidade. Então, você só chega ali na periferia, você só vai até um certo ponto e você nunca consegue chegar naquela cidade que é o seu sonho.
Então, é assim a nossa vida. Nós precisamos entender que nós viemos aqui, neste planeta, para nos conhecermos, para nos experimentarmos, para a gente fazer coisas legais na nossa vida. Quanto mais liberdade, principalmente financeira, você tiver, mais longe você vai. Gente, quando a gente tem liberdade, emocionalmente falando, financeiramente falando, a gente alcança muito mais coisas, a gente tem mais tempo, a gente se organiza, a gente tem tudo aquilo que a gente precisa para facilitar a nossa vida. Quando você está preso, como se você estivesse realmente dentro de uma caverna, o que você consegue? Você só consegue levantar todos os dias, ir para o mesmo lugar, voltar, fazer tudo a mesma coisa. Então, se todo final de semana você faz a mesma coisa, se todo mês, passa mais um mês, 2, 3, você fica sonhando que um dia você vai fazer, você está enganado. Eu sempre falo aqui nos meus programas, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, que se você realmente observar, não existe no calendário a data um dia. Não existe, gente. Você precisa tomar a sua rota hoje. Um dia não existe no calendário. Então, para de dizer para si mesmo que depois que tal coisa acontecer, você vai ser o que você quer, você vai fazer o que você quer. Tem que ser ao contrário. Você primeiro precisa ser o que você é hoje e muito bem, estar muito bem estruturado com o que você tem, estar muito bem ancorado nesse presente para que você tenha e chegue onde você deseja. Quando você fica invertendo, que é o que a maioria das pessoas faz, elas ficam sonhando, então elas ficam pensando assim, um dia que eu me aposentar, o dia que eu tiver mais tempo, o dia que tal coisa acontecer, eu vou pegar e vou fazer aquilo. E aí esse dia não chega nunca, nunca. Então, para pensar, o que você acha que te impede? Aquilo que você acha que te impede, traz, né, nessa visão sua um sentimento. É nesse sentimento que a gente trabalha hipnoticamente lá no consultório. Desde quando você chega, eu vou falar com você numa linguagem hipnótica. Desde quando você chegar lá, né, desde quando a pessoa chega lá, ela começa a compreender coisas que ela não compreendia. Por quê? Porque você vai trabalhar as suas sensações, os seus sentimentos. Eu me especializei, gente, em ensinar as pessoas a se relacionarem, a ensinar as pessoas a conquistarem a vida que elas desejam. Eu atendo casais que depois me escrevem e falam, Cris, né, essa semana uma moça me escreveu e falou, Cris, muito obrigada, você salvou a minha família. Ela já tinha tentado de tudo e não tinha conseguido. E em poucas sessões ali, com o marido, com ela, a gente fez toda uma reestruturação, ela entendeu o que ela não sabia fazer, ela olhou diferente para aquilo que ela não estava olhando, né, aquilo que ela estava achando que era uma coisa e era outra, e a gente fez toda uma reinvenção do próprio casamento dela. E aí, o que aconteceu? Ela mudou, ele mudou, ela está satisfeita, ele está satisfeito, eles estão felizes. Adoro também trabalhar com adolescentes, com jovens que estão perdidos, que não sabem o que vão fazer e de repente eles descobrem como. Esse como eu vou te ensinar. E aí tudo aquilo que eu for percebendo ali na consulta, né, conforme eu vou conversando com você, tudo que eu vou percebendo que te segura, que te prende, que faz você se sentir mal, o que eu faço com isso? Eu mudo a sensação. Então, eu tenho lá um caderno, você vai ver que uma das características ali que eu vou anotando um monte de coisa, né? Conversando com você, tô anotando. E aí, eu vou montar um roteiro hipnótico para fazer a sua mente entender que você pode se sentir diferente daquilo. E aí, a pessoa ali no momento da hipnose, ela fica totalmente consciente, ela vai ouvir uma história, ela vai, eu faço alguns toques na testa, tem alguns pontos, né, de ativação, de memória, desativação, tem algumas ferramentas que eu utilizo ali para que a pessoa simplesmente passe pelo processo e ela, na hora ali, ela não sente nada, mas ela volta a semana que vem e fala, Cris, eu mudei, algo mudou. Então, gente, anotem aí, o nosso WhatsApp, 969657748, 969657748. Eu sou Cristina Long. Lá no meu site tem todas as informações sobre os meus atendimentos. Esse atendimento, que chama-se alinhamento emocional, pode ser feito inclusive via chamada de vídeo, Atendo bastante gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil também. Esse ano faz 22 anos que eu trabalho como terapeuta. Gente, amo o que eu faço.
amo transformar a vida das pessoas. Então, 969657748. O meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as informações do atendimento, tem os meus livros. Eu tô para lançar um livro agora que fala sobre divórcio. Eu e uma amiga querida que chama-se Kátia Oliveira. Então, o nosso livro chama-se Divórcio Bem-Sucedido. Eu acredito que mais 1 mês e meio vai estar aí disponível nas bancas para vocês. Conta a minha história do meu divórcio, conta a história dela, conta como você pode se reinventar no termo, né, do divórcio, né, nesse sentido de que você não está acabando com a sua vida, você está recomeçando uma nova vida. Então, é um olhar bonito para aquilo. Eu conto da minha experiência, eu conto de tudo que aconteceu. Tem esse livro, tem um livro que chama-se A Lei da Atração para Crianças, que é um livro onde as crianças aprendem a olharem positivamente para a vida. É um conto muito legal que serve para adultos também. Tem um livro que chama-se Anjos e Mentores, que foi o meu primeiro aqui no Brasil, onde eu conto a minha história com o meu poder pessoal, que envolve a energia angélica, mas não tem nada a ver com religião. Então, para você que quer se conectar com os seres espirituais que existem, né, à sua volta, que fazem parte da sua história, esse é o livro ideal para você, que chama-se Anjos e Mentores. E tem um livro que fala sobre o processo terapêutico lá do consultório, para quem não pode fazer a terapia. Compra o livro geralmente e entende ali o que precisa fazer, como tem que pensar, o que tem que olhar, né? Como olhar para a vida, e você vai fazer esse inventário da sua própria vida. E aí esse livro chama-se A Melhor Versão de Você. Então, todos esses livros, com exceção do Divórcio Bem-Sucedido, que ainda não foi lançado, estão lá no meu site. Você pode comprar autografado, pede lá para minha assistente. Ou se você quiser vir na viagem a Machu Picchu, eu estava falando agora há pouco, nós vamos agora em julho, gente, férias, hein? Dá para você se organizar e ir. São 6 dias de viagem, se eu não me engano, e é uma viagem fabulosa, onde a gente vai olhar para a sua vida, a gente vai olhar para a sua biografia, quem você é, por que você é desse jeito, o que você vai mudar, que escolhas novas você vai fazer. Então, é uma viagem divertidíssima e, ao mesmo tempo, é uma viagem onde você vai olhar para si mesmo. Então, venha comigo nessa viagem, é uma viagem realmente que você vai se encantar. Então, tá tudo lá no meu site, gente, cristinalong.com.br. Então, eu quero colocar uma coisa para você agora. Como você está interpretando aquilo que aconteceu ou que está acontecendo na sua vida? Esse é um ponto muito importante, porque como você interpreta, define o que você sente. E você sente aquilo que te prende normalmente, né? No sentido, quando eu tô falando no sentido de você conseguir fazer uma mudança. Quando você começa a perceber o que te prende, o que acontece? Você começa a entender onde você tem que trabalhar. E aí você muda o roteiro, você muda a sua rota, você muda de estrada e você consegue chegar muito mais longe do que você imagina. Então pensa aí, por que eu acho que eu não consigo? Por que eu não consigo? Por que eu estou tão frustrado? Por que eu tento e nada dá certo? Por que eu me sinto desse jeito? Então, pensando dessa forma, você vai começar a se interpretar. E aí você vai chegar no sentimento. E é nesses sentimentos que eu trabalho, que eu faço um alinhamento terapêutico, emocional, que eu faço toda a mudança estrutural daquilo que você sente através da hipnose e outras técnicas que eu utilizo lá no consultório. Gente, eu só consigo te ajudar se você vier até mim. Eu não consigo pegar você pelas mãos, mas se você vier, se realmente você estiver disposto a olhar para a sua vida e fazer uma grande mudança, eu te garanto que você vai mudar. Então, anotem aí, cristinalong.com.br, cristinalong.com.br, e o nosso WhatsApp é 969657748, 0 operadora 11 969657748. E é isso, pessoal. Até o próximo programa e uma excelente noite para vocês. Oi, pessoal. Eu vi aí que algumas pessoas fizeram algumas perguntas. Eu vou responder quando eu estiver em casa, tá? Depois, sobre a viagem, tem lá no meu site, é cristinalong.com.br, tá? Agora eu preciso abrir espaço aqui para a próxima pessoa que for fazer o programa. Beijinhos!